Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, com alegria podemos estar reunidos neste dia 21 de junho de 2026, no nosso terceiro domingo do mês, e agradecidos ao nosso Deus e Pai pelas 3 semanas de bênção que tem nos concedido, podemos estar reunidos para cultuar ao nosso Deus e agradecidos a Ele por tão grandes bênçãos de mais uma semana que tem se passado. E também somos gratos a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos que estão nesse momento e com aqueles que estão nos vendo também através da internet. Vamos orar ao Senhor. Soberano e amado Pai, o louvado e engrandecido é o teu santo nome, por tão grandes bênçãos de mais uma semana, a tua fidelidade, o teu amor incondicional, a tua presença santa, abençoando o nosso lar, o lar dos nossos filhos, do nosso neto, do teu povo, de todos aqueles que amam ao Senhor e buscam fazer a tua santa vontade em obediência com alegria no coração. E te agradecemos, ó Pai, porque tem nos escolhidos para esta boa obra. Capacita-nos, Senhor Jesus, para compartilhar a tua palavra santa no poder do teu Santo Espírito. Fala com cada coração, alcança cada um destes que nos veem neste momento, quer perto, quer longe, quer distante, quer no dia futuro. O Senhor ali esteja abençoando cada lar, cada família. Usa-nos, ó Pai amado, para a honra, louvor e glória do teu nome santo. É o que nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos, mais uma oportunidade que tem o Senhor nos concedido e sabemos que Ele tem trabalhado em nosso favor, porque os dias continuam dias maus, mas o Senhor tem feito e nos concedido ultrapassar a todos os obstáculos, as dificuldades. Por quê? Porque Deus tem o controle. E esse é o nosso tema. Deus tem o controle. E para a nossa meditação, aqueles irmãos que têm a sua Bíblia possam abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um texto conhecido, mas é sempre bom termos ele e fixarmos na nossa mente e entender o que significa esses versículos, porque temos que ler com a devida pontuação para que não venhamos a entender erroneamente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Assim está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Então, um versículo que nos dá uma alegria, porque sabemos que nós fomos chamados, nós, pela misericórdia do Senhor, nós fomos chamados por Ele, nós aceitamos os chamados e somos amados e amamos ao Senhor, porque são condições que precisam estar na nossa vida para que que esse versículo se complete na vida de todos. Vamos também louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. O hino de número 564, tem por título Contas as Bênçãos. E o hino de número 107, Firme nas Promessas. Amém? Ok, querida? 1, 2, 3. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar,
Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando virem os outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos! Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Mais uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Então, quando começamos a nos lembrar e relembrar de tão grandes bênçãos que o Senhor tem nos feito, nós temos a certeza e nos alegramos porque Ele está conosco sempre e sempre ao nosso lado. Então, são muitas as bênçãos que nós devemos compartilhar com os demais irmãos, com aqueles que muitas vezes nem conhecem a Cristo e possam ter o conhecimento da verdade e passar a confiar em Cristo pelas bênçãos que cada cristão tem recebido. Segundo o hino de número 107, firme nas promessas. É o que nós devemos fazer e permanecer firme nas promessas do nosso Deus. Isso agrada ao Senhor, porque nós confiamos na palavra, na fidelidade do nosso Deus, que cumpre todas as promessas. 1, 2, 3. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim,
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim. Sim, firme nas promessas de Jesus. De quem? Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. É uma verdade, porque Ele é Deus fiel, Deus presente, Deus provedor, Deus conhecedor de todas as coisas, todas as nossas necessidades. E Ele, com suas promessas sendo cumpridas na vida de cada um dos seus filhos, nós sabemos e isso é uma verdade. Então, vamos permanecer firmes, confiantes no Senhor. Sabemos que as dificuldades, com certeza, vão continuar. O Senhor Jesus já nos avisou, mas o nosso dever é continuarmos firmes, confiando na providência do nosso Deus, que até aqui não tem nos abandonado. Amém. Bom, agradeço ao Senhor e gostaria das vossas orações para os familiares de uma pessoa, um vizinho, mais conhecido da minha cunhada, que veio a falecer, mora aqui algumas quadras daqui, e que tudo possa ser, pelo Senhor, abençoado àqueles que se sentem tristes e devido à ausência deste homem, já com idade avançada, mas deixou, então, conhecidos, amigos e pessoas e entes queridos. Então, o nome dessa pessoa é Senhor Rara. Não tem a ver nada com a nossa irmã e o nosso irmão Sebastião Rara. Apenas uma questão de sobrenome. E vamos ouvir também hoje os nossos queridos irmãos que estão conosco. O nosso irmão Anderson e a irmã Keiko não podem estar conosco, mas já nos avisaram. E agradecidos ao nosso Deus por mais uma semana de bênçãos e que o Senhor esteja com eles, abençoando o ir, o estar, o voltar, o local de trabalho, a saúde e as forças. Esse é o desejo do coração dos nossos irmãos. Vamos ouvir também os irmãos que... Paz do Senhor a todos, agradecer a Deus por mais uma semana, né? Que começou um pouco complicada, né? Mas até essa palavra já é revelação do que aconteceu, né? No começo da semana. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E no primeiro dia de trabalho houve um pequeno incidente e parecia que eu ia ficar sem um dia de trabalho, mas graças a Deus eu vou ser remunerado mesmo sem trabalhar, porque não tinham colocado meu nome na lista, num local que a gente foi. E houve uma mudança e eu acabei indo para um lugar bem melhor, para falar a verdade, né, nos outros dias. Graças a Deus. E orar pelos colegas de trabalho, né, pelo empregador, né, o cara que me emprega lá, né, vamos dizer, meu empregador, porque às vezes é bem difícil trabalhar com as pessoas que a gente vê que o inimigo tá
usando as pessoas, né? E a gente ali, naquele meio, parece que a gente tá diferente. Não que a gente seja melhor, né? Mas a gente entende que é a luz que tá em nós, que tá brilhando, né? Mas como o pastor falou também, né, que, ou não sei se foi no hino que a gente ouviu, né, são passageiras as coisas, né? Os momentos aí que Deus nos ajude para suportar toda a situação. Minha esposa trabalhando hoje, né, pediram para trabalhar, graças a Deus, né? E ela tá bem melhor, mas continuar orando por ela, que ainda vem aqueles momentos de lutos difíceis, né? Eu não sei lidar com isso, irmãos, sinceramente, às vezes a pessoa cai um pouco assim, como é que fala? É, a, o ânimo dela, né? Por causa de pensar nas coisas. Eu não posso julgá-la porque eu não, o que eu passei não é como ela passou, né? Então cada um tem um jeito, né? De lidar com isso, né? De passar por isso, né? Uns recuperam rápido, a vida segue, né? E agradecer também, pedir oração pelo meu filho, né? Meu filho, ele se revelou que não está indo mais no terreiro que ele ia, mas ele se identifica com essas coisas e tal. Bom, já é um passo. Deus está trabalhando, porque ele saiu do lugar que ele está indo, né? E, e ele pode ir em outros rituais de índio, que é negócio de cura, de. Tudo bem, alguma coisa a ver com erva, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus já está trabalhando, né? Olha, se ele falar que já saiu, né? Eu não falei nada para ele sair, né? Então é Deus, agradeço as orações e continua orando, né? Foi um pouco esticado aí hoje, né? Mas peço perdão, desculpas, né? E continuar orando uns pelos outros, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, boa noite. こんばんは。こんばんは。暑い日になってきましたので、体調に気をつけて。やっぱ健康が一番大事だと思うんですけれども、やっぱし、体の調子が、ちょっとやっぱし前病気した肩の具合がまだ良くないんで、湿布で逃げてる感じなんですけれども、少し体のことについてもお祈りして、うまくいくように感謝します。アメン。Oi, bom dia, boa noite para tudo. Então, meu marido, ele falou assim para todos tomarem cuidado, né? Cuidar da saúde, porque está começando a ficar calor, né? Muito calor, né? E essa época de chuva também, né? Então, é fácil a pessoa adoecer, né? Porque com essa calor usa ar-condicionado, né? Então, acaba abaixando a imunidade, essas coisas. Meu marido sempre tem dor aqui, né, no braço, então ele usa chippu, né, em plástico. Ele usa sempre em plástico, então ele pede oração. É isso aí, né? E os amigos dele não tá bom, mas estão estáveis. Estáveis. Não estão piorando, mas estão estáveis. Amém. Tudo é o E Senhor. agradecendo, né? Por todos os Amém. dias. Deus Por semana que abençoe. passou. Irmão Melvin Santana, nos ouve. Amém, irmãos, graça e paz. Pastor, também agradecer a Deus pela semana. Semana que se passou também bastante trabalho, bastante desafio, mas o Senhor esteve conosco. Pedi oração que essa semana eu vou viajar um bocadinho. Eu vou dar um pulinho em Hamamatsu, no cliente novo, que a gente tem um workshop para fazer junto com eles. E também devo estar também em Atsugi também uma semana. Então essa é uma semana um bocado corrida. Então peço que Deus possa me abençoar na ida e na volta, que abençoe, continue abençoando a nossa comunidade aqui, de irmãos, abençoando a vida da minha sogra também pelo braço dela, a vida da Rê, do Luquinhas e da Débora também, em nome de Jesus. É isso. Amém. Amém. Vamos estar conosco nossos irmãos Sebastião, a irmã Leia e o irmão Samuel.
Irmã Leia, por favor. Graça e paz a Graça todos. e paz, Bom, querida. agradecer a Deus pela semana que passou, né? Graças a Deus, Deus tem nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo mal. Sim, é E verdade. agradeço pelo imenso amor que Deus derrama sobre nós, né? E estamos agradecidos por tudo que Ele tem feito e faz na nossa vida. Não só na nossa, como na vida de todos, né? Sim. E continuo pedindo, orando ainda pelo nosso visto, meu e do Samuel. Eu não sei se o japonês que é encarregado de dar entrada já deu entrada, né? Mas eu também não sei. Vai ficar aguardando, né? E orando a Deus para que Deus abençoe. E também continuar ainda pedindo oração pela amiga da minha filha, né? A Sati. Tá bom? Amém. Samuel. Quero só pedir para Deus que continue protegendo a gente, nos livrando do mal, sempre cuidando da gente, como sempre cuidou. Amém. Nada de mal aconteça com a minha irmã também, que ela não está aqui com a gente. Que o outro continue protegendo a gente. Amém. 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 O Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Amém. Amém, Jesus. Amigo também. Vamos ouvir a Bom dia, amigo. boa noite, a paz do Senhor. Eu só tenho que agradecer a todos e tudo. Essa pessoa vizinha que faleceu tinha 90 e poucos anos, ele era escritor de jornal, Assado, muito culta, morou muito tempo na América, não tem filhos, perdeu a esposa há uns 5, 6 anos atrás, então Ô, Senhor. Fala mais alto. vai ficar, né? Continuar orando para Tiago, porque não temos a notícia de que ele foi para o hospital de fisioterapia, né? Eu tenho indicado com águas térmicas que tem na Antiba, né? A mulher não publicou mais nada de idade. Pela Izumi, neta do pastor Ito, uma das gêmeas, que nasceu com malformação congênita cerebral, vascular, né? E daí foi operada, ficou sem sequela, tudo, mas apareceu agora um tumor perto do pâncreas e perto de uma artéria. Vai ser operada amanhã em Jinjiang, tem seus 30 e poucos anos, né? Porque é uma cirurgia de 5 a 8 horas, não dá para fazer por via endoscópica, né? Pelo desenho. E pelo irmão Ogata, líder de louvor, né, que também está com câncer. E hoje tivemos um culto de evangelização muito para principiante, né, foi um culto muito abençoado. Depois tivemos a confraternização, foi muito bom. E, por último, essa oração do dia 25, agora, na quinta-feira, eu vou internar, até dia 1º de julho. Vou ser paciente por uma semana. Vou operar de catarata, tá? Dos 2 olhos. Primeiro no olho direito e depois no dia 29 o olho esquerdo. Isso, não, peço oração, né? Mas todas as pessoas com idade têm catarata e têm que ser operadas. Então, eu já há uns 2 anos já tinha falado isso, eu fui adiando, mas chegou a hora de decidir. Amém, amém. Então, a irmã amiga não vai poder estar, então, no próximo domingo e na quarta-feira, com as irmãs, vai estar, não? Com todas as senhoras. Então, eu obedecendo ao horário do hospital. Então, vamos orar para que o Senhor permaneça em todos esses pedidos aqui. Mas, como nós comentamos com o irmão Carlos, então, os nossos cumprimentos a todos os pais, que neste dia se comemora os dias dos pais nesse país, e nós, então, somos gratos a Deus por todos aqueles que são pai e lembram-se também daqueles que um dia foram os seus pais. Vamos orar, então. Feliz Dia dos Pais aqui no Japão, né? Feliz Porque dia. no Brasil é segundo domingo de agosto, Isso, né? mas a gente comemora de novo sem novidade.
Amém. Então, orando ao Senhor. Ó querido Deus e amado Senhor, Tu és aquele que está realmente no controle de todas as coisas. A vida e a morte lhe pertencem, Senhor. O Senhor tem um dia determinado para a vida de cada um dos Teus filhos. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Aquela alma que se foi, Senhor, e deixou esta terra, que o Senhor esteja consolando a cada um daqueles que aqui ficaram, ó Deus justo, santo e bom. Entes queridos, parentes, familiares e pessoas que com ele trabalharam. No nome santo de Cristo Jesus, que através desta morte, o teu nome possa ser glorificado em outras vidas que possam ser ganhas para Cristo Jesus. O nosso irmão Anderson, que não está conosco, a irmã Kay, que o Senhor ali esteja abençoando a reunião deles, a cada um daqueles que estão com ele, concedendo mais uma semana de alegria e paz na tua presença, proteção, cuidado, livramento, saúde e forças para continuar no seu local de trabalho. Ao nosso irmão Carlos, a irmã Harumi, que tem servido ao Senhor com alegria, tem cumprido o teu querer e a tua vontade, e eles têm orado em favor de outras pessoas. A nossa irmã Harumi, aos familiares dela, aos entes queridos, Senhor meu Deus e Pai, a todos os pedidos do coração desta tua filha, que o Senhor e somente o Senhor possa estar respondendo, concedendo, Senhor meu Deus, graça e sabedoria a cada um deles. O nosso irmão Carlos, pelo seu filho, ó Senhor meu Pai, que o Senhor já tem trabalhado e nós temos certeza que continuará trabalhando na vida daquele jovem, para que ele possa, Senhor, estar indo para a tua casa, diante da tua grandeza, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há outro, e que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Tudo é permissão tua, Senhor meu Deus. Nós não entendemos, mas nós continuaremos confiando na tua presença na vida daquele jovem, do seu filho e demais familiares e do nosso irmão Carlos. Por favor do nosso irmão Melvin Santana, seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, o seu deslocar para outro estado, Hamamatsu, que o Senhor ali esteja abençoando ele com todas as tuas bênçãos, guardando, protegendo, livrando, também aos seus amigos, seus entes queridos, a sua sogra, ó Pai, que está também passando por essa necessidade, por esta enfermidade, mas o Senhor já tem abençoado e nós sabemos, e ela tem testemunhado que foi o Senhor quem a recuperou e estará recuperando. Ao nosso irmão Ogata, ó Deus justo, santo e bom, que o Senhor ali também esteja abençoando esse teu filho, que desde muito trabalha no louvor, com o regente do coral, e o Senhor conceda, ó Pai, muitos anos de vida e saúde, se assim é o melhor para cada um deles, dando alegria e paz, sabedoria no coração dos filhos, da esposa e de demais entes queridos. Permanece com eles também, Senhor meu Deus, por misericórdia, com cada irmão, cada irmã da igreja Shinohara que ali estiveram hoje, que o Senhor ali esteja abençoando, por misericórdia, do mais novo ao mais idoso, a cada um daqueles que ali puderam estar, aqueles que não puderam estar também, por um motivo justo, ó Deus santo e bom. A nossa irmã Luzinete, que não está neste momento conosco, que o Senhor esteja abençoando o seu lar, a sua família, os seus familiares, a cada um dos seus irmãos. Ó Deus santo, concede esta graça maravilhosa e no poder do Espírito Santo, eles possam estar iniciando um dia na tua casa, na tua presença, e esse dia seja cheio da tua misericórdia, da tua proteção, do teu cuidado, do teu amor naquele lar, naquela família, pelos filhos da irmã Luzinete também, e o local onde ela congrega, a igreja a qual ela pertence, e igualmente ao nosso irmão Alexandre Bonetti e o seu esposo. Pela Bianca, que não está conosco, ó Senhor meu Pai, está trabalhando, que o Senhor ele esteja abençoando o trabalho das mãos dela, ao seu lar, aos seus familiares, aos seus entes queridos, concedendo a tua proteção e o teu cuidado. Ao nosso irmão Sebastião, que está descansando, que o Senhor esteja abençoando ele, alegrando o coração desse teu filho com todas as tuas bênçãos. Estende também as tuas bênçãos à irmã Leia, esposa do nosso irmão Sebastião,
ao seu filho Samuel, que pedem, ó Pai, a tua interferência, a tua proteção, o teu cuidado e a tua providência, Senhor meu Deus, em todas as situações da vida desses teus filhos, para que eles possam obter a permanência nesse país, que é o desejo do coração deles, e somente o Senhor pode realizá-los. Também da Raíssa, Senhor meu Deus e Pai, e da amiga dela, que o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus, que ela possa ser usada como vaso de honra em tuas mãos, essa pessoa possa ser restaurada, restabelecida, curada, renovada, assim como a cada um de nós. A minha esposa, Senhor, meu Deus e Pai, continua abençoando nesse propósito desta semana, que o Senhor esteja adestrando a mão daqueles que vão ali estar, ó Deus, e que tudo está no controle da tua vontade e do teu querer, e o Senhor tem visto o trabalho da tua filha. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Pai, pelo lar, pela família de cada um desses teus filhos. Aqueles que nos veem pela internet, continuam abençoando por amor e em nome de Cristo Jesus, alcança cada lar e cada família. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, ó Deus Santo, por todos esses pedidos aqui, diante da tua grandeza, nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, todos os pedidos de cada um desses irmãos estão em tuas santas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Entregamos nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que está no controle de tudo e tem cuidado de vós. Esta é uma palavra para nós. Então, voltando aqui ao nosso texto, para a nossa meditação, Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Assim está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não são dois grupos de pessoas. Para o bem daqueles que o amam, um grupo, e dos que foram chamados, outro grupo. Não é isso. Daqueles que o amam, vírgula, daqueles dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, fomos chamados de acordo com o propósito justo, santo e bom do Senhor para a nossa vida, para que possamos representar Cristo Jesus nesta terra, na nossa vida, através de tudo aquilo que fizemos. Então, amados irmãos, nós temos aqui, neste versículo, uma orientação de como podemos viver com a ajuda e o poder de Deus nos momentos de dor, de sofrimento, de aflição, de adversidade, de alegria, de bonança. Por quê? Porque são em todos os momentos. Este versículo também é uma resposta aos versículos 18 ao 27 deste mesmo capítulo. E nós estamos no versículo 28. Mas essa resposta vem em resposta aos versículos 18 ao 27 deste capítulo, onde nós encontramos várias adversidades que estamos sujeitos. Não é que obrigatoriamente vamos passar por essas dificuldades, mas são adversidades que nós estamos sujeitos, todos, e também uma esperança para cada uma delas. Então, não é só ficar nas adversidades e agora que fazemos. O Senhor também nos dá a resposta. Então, por isso que ele inicia com a palavra sabemos. Então, o nosso texto começa com essa palavra sabemos. O que significa? Quando você pronuncia esta palavra, isso quer dizer, todos nós, os cristãos, sabemos, nós temos conhecimento e certeza de que Deus trabalha em nosso favor em todas as situações. Então, sabemos. Não é sabemos porque ouvimos ou porque alguém nos falou e um dia escutei. Não. É porque nós sabemos e nós temos conhecimento de que é uma certeza, de que é uma verdade, de que Deus trabalha em nosso favor em todas as situações.
é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o Espírito Santo que age em nosso favor. Não são pessoas ou anjos. Não estou dizendo que pessoas não nos ajudam, não é. É sobre esse texto. Então, é o Senhor que é aquele quem age em nosso favor. O próprio Deus está sempre ao nosso lado, trabalhando em nosso favor e não contra nós. Porque muitas vezes algumas pessoas, infelizmente, confundem. A mão do Senhor está pesando sobre mim. Se cometeu algo errado, é um corretivo. Tá? Todo remédio é amargo. Eu não conheço nenhum remédio que é gostoso. Até aqueles pintados de cor-de-rosa para as crianças, mas continua sendo remédio. Então, todo corretivo, muitas vezes, nos traz algum desconforto, alguma tristeza, mas nós sabemos que o Senhor está sempre trabalhando em nosso favor e não contra nós. Deus vai usar todas as coisas para moldar você e eu ao propósito dele. Então, o Senhor tem um propósito na nossa vida? Sim, tem. Não estamos aqui por acaso nem para não fazer nada. Então, como o Senhor nos deu a vida que chegou até nós, todos nós temos um propósito santo dele. Para quê? Para moldar eu e você. Mesmo que esse propósito, esse processo seja, em alguns momentos, doloroso. Por que doloroso? Porque, com certeza, a culpa não é do Senhor, a culpa é sempre da nossa parte. E esse processo, que não era para nunca ser doloroso, passa a ser doloroso na nossa vida em muitas situações. Mas é por falha nossa. Deus sempre trabalha em nosso favor, para o nosso benefício, para o nosso bem, e o Senhor corrige a quem ama. Esse versículo não diz que Deus vai fazer tudo para que a minha vida dê certo em tudo. Não é isso que está escrito. Deus não vai fazer tudo, então a minha vida agora, daqui para frente, vai dar certo em tudo. Não está escrito isso. Não é desta forma. Não? Tem que sempre pensar assim. Coisas desagradáveis vão continuar acontecendo na sua vida, mesmo que seja o mais santo dos santos aqui na Terra. Né? Na maneira de falar. Então, todas as coisas vão continuar acontecendo igualmente, quer seja eu mais santo, menos santo, mas tudo pela graça do nosso Deus e pelo seu amor incondicional. Então, a palavra bem usada neste texto, todas as coisas contribuem para o bem. O que é esse bem? Então, este bem, na verdade, nesse texto, é um pré-requisito para o Senhor continuar a trabalhar em nós, em todos os cristãos, não é em alguns, em todos. O plano e o propósito do Senhor para nós são sempre maiores do que todo o pensamento ou sentimento humano. Por isso que nós somos limitados, o Senhor é um Deus infinito e muitas vezes não entendemos que esta palavra bem aqui, para o bem, contribuem para o bem, ele pensa que o bem é uma outra coisa que muitas pessoas ultimamente têm utilizado, do que significa a palavra bem. Então, na verdade, é um pré-requisito que o Senhor quer de cada um de nós. Então, este versículo também nos garante que as dificuldades, problemas e sofrimento que enfrentamos não são em vão. Por quê? Pois o Senhor age e trabalha em tudo e em todas as coisas, em tudo e em todas as coisas, para cumprir os seus santos propósitos na vida daqueles que lhe obedecem. Então, ele vai cumprir, ele quer que eu e você cumpra o propósito, mas
eu começo a me desviar ou para a direita ou para a esquerda, e o que ele faz? Ele não quer que eu me perca, ele quer que eu permaneça. E para isso eu preciso ter ah, ah, a minha direção restaurada, para caminhar em direção ao Senhor, para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu vim para este mundo para um justo, santo e bom propósito dele para a minha vida. Problemas e dificuldades não são em vão, e muito menos para nos destruir, para nos puxar para baixo. Vindas do Senhor, de forma nenhuma. Se é por consequências do meu mal, da minha má conduta, aí é diferente. Então, isso aí é a lei da semeadura. Se eu só semeei aquilo que não agrada a Deus, eu não posso receber só bênçãos dele. Eu tenho que receber um corretivo para continuar no caminho certo, para não me desviar totalmente. Então, na leitura deste versículo, nós podemos aprender 4 pontos importantes: que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, vejamos esses 4 pontos importantes tirados desse texto. A soberania de Deus. Então, Deus não apenas vê e observa tudo. Bem sabemos disso. É só ler o livro de Salmos e nós nos certificamos de que Deus vê e observa tudo. Só isso? Não. Mas ele age ativamente. É o que está escrito na palavra, coopera. Todas as coisas cooperam. Então, coopera. Então, ele age ativamente em todos os acontecimentos da nossa vida. Parece, para mim e para você, que ele está um pouco ausente da minha vida. Ausente ele vai estar se você não receber a devida correção pelo mal que eu tenha praticado. Então, se eu não recebo a correção do Senhor, é porque eu não sou mais filho, e sim, como está escrito, bastardo. Então, se ele me corrige, eu tenho que dar glórias a Deus, porque ele está comigo, me transformando. Então, ele observa, ele vê, ele age ativamente, continuamente, cooperando em todos os acontecimentos da nossa vida, transformando situações adversas em crescimento espiritual para aqueles que o amam. Então, eu sei, e já depois de algumas décadas, nós temos aprendido que as dificuldades, os problemas, nos ajudam a crescer cada vez mais em direção ao Senhor. Para quê? Para aqueles que o amam. Aqueles que não amam o Senhor vão achar que Deus ainda está trabalhando contra, tá? Remando contra a vida da pessoa. Mas aqueles que amam ao Senhor, por isso que está escrito essa palavra no texto. Nós sabemos que as adversidades, ele pode transformar essas adversidades, as situações adversas, em crescimento espiritual para aqueles que o amam. Ele age em todas as coisas, não apenas em algumas coisas, em todas. E muitas vezes nós continuamos a perceber que tem pessoas que pensam que o Senhor já se esqueceu dele, ou dela, ou da pessoa. Então, o segundo ponto, a sua ação na nossa vida é eterna. Deus age na eternidade, não apenas para tirar ou amenizar a minha dor, a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele faz isso? Faz, com certeza. Mas ele só faz isso, por isso que eu falei, não apenas para tirar a nossa dor ou amenizar a nossa dor ou o nosso sofrimento e nos conceder bens temporários. Ele faz isso? Faz. Ele concede bens temporários, amém. Mas, na verdade, a sua ação na nossa vida
é para o nosso amadurecimento espiritual. Esse é o propósito do Senhor. Por quê? Porque Ele quer que você e eu, nós sejamos semelhantes a Cristo. E para podermos cumprir os seus propósitos em nossa vida e através da nossa vida. Então, Ele quer que eu e você seja moldado à vontade dele, para que depois ele possa usar você e eu, e através da nossa vida, os propósitos dele possam se cumprir, tanto na nossa vida como na vida de outros. Porque através da nossa vida, e nós vemos que assim é que funciona. Em terceiro, a sua ação é total. Está escrito, todas as coisas. Então, todas as coisas, isso engloba tanto as alegrias quanto as tristezas, as lutas que enfrentamos e os erros que nós cometemos. São situação. Ou você e eu, será que nós nunca tivemos alegrias? Nossa, quantas! E tristezas também, lutas, quase todo dia. E erros? Bom, erros que nós cometemos, eu cometo muito. Não sei o irmão e a irmã, mas... Então, todas essas coisas, os nossos erros e os nossos acertos, nada está fora do controle do nosso Deus. Por quê? Porque a sua ação é total. Está escrito todas as coisas. Tudo aquilo que acontece na sua vida, na minha e na nossa, é vista como a ação de Deus. É permissão de Deus. Muitas vezes não é do agrado dele, mas é da permissão dele, porque ele é soberano e ele permite. E não tem que dar satisfação para mim. E, em quarto, essa é uma grandiosa promessa que ele nos faz e nos garante. Então, não é uma promessa para todos os homens. Por quê? Porque no versículo está escrito, para aqueles que o amam. E não é incluído, mas eu vou dizer assim. Então, para aqueles que o amam e para aqueles que foram por ele chamados para um justo e santo propósito. Não são duas coisas distintas, como eu disse no começo. Porque aqueles que foram chamados por ele para um justo propósito, automaticamente esses o amam. Então, por isso que no texto original está para aqueles que o amam, vírgula, chamados para um propósito. Então, são o mesmo grupo de pessoas. Primeiramente, nós somos chamados. Todos são chamados. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Temos que estar no grupo dos escolhidos, daqueles que cumprem a vontade do Senhor, que o amam, então foram escolhidos, aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus. Agora tem que passar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, esta é uma grandiosa promessa para esse grupo de pessoas. Mas, muitas vezes, alguns irmãos, ou muitos irmãos, leem, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Bom, então, já que todas as coisas cooperam para o bem, eles pensam que Deus vai fazer dar tudo certo na minha vida, já que é para o bem. Mas não é nesse sentido. Mas essa frase quer dizer que Deus vai usar todos os fatos que ocorrem na minha vida, na nossa vida, para nos moldar e nos adaptar ao propósito dele. Ele tem um propósito? Sim, nós sabemos. Então, se eu estiver me desviando, ele vai dar uma contornada na situação. Mesmo que isso custe sacrifício. Ou seja, igual ao conhecido GPS aqui no Japão. Não sei se no Brasil é a mesma coisa, GPS. Então, você quer ir num lugar, algumas pessoas usam
não sei como é que se chama no Brasil. Então, o GPS, você coloca lá no carro, digita o lugar que você quer ir. Aí, de repente, o que acontece? Ele manda você entrar para a direita, você entra para a esquerda. O que ele faz? Ele pega você e faz você ir de volta para aquele lugar. Vocês, muitas vezes, como aconteceu uma vez comigo, não, vai para uma rua tão estreita que só tinha mato dos dois lados e quase não deu para passar, riscou o carro do lado. Então, é culpa do GPS? Não, é culpa minha. Então, muitas vezes, eu sei que o senhor age desta forma. Você e eu, muitas vezes, demos uma titubeada, uma bobeada e não estamos exatamente obedecendo ao comando do senhor. Então, ele fala, espera aí, vou direcionar você de novo. Para quê? Para cumprir o propósito dele. Então, as dificuldades são mais pedagógicas e cooperam com mais eficiência para o nosso bem. Então, quando nós erramos, muitas pessoas dizem, eu aprendi com o erro dos outros. Alguém errou. Então, alguém errou e sofreu as consequências do erro. E aquele que estava do lado de fora assistindo, aprendeu. Então, as dificuldades, muitas vezes, ou, na verdade, aquelas dificuldades que eu tenho enfrentado, elas são mais pedagógicas, elas me ensinam muito mais e cooperam com mais eficiência para o nosso bem, do que quando não temos dificuldades. Então, para nós, tudo isso para quê? Para nos aproximarmos de Deus e cumprir a sua santa vontade e o seu santo propósito na vida de todos os cristãos. Todos os cristãos. Não devemos aceitar o corretivo, como digo eu, o corretivo do Senhor na nossa vida e aguardar para entendermos o que significou aquela adversidade, aquela aquela aquele problema, aquilo que eu não via solução. Uma hora nós vamos entender. Então, a palavra aí no texto também tem tudo. Tudo. Tudo significa o quê? O todo, a totalidade, não a maioria. Então, tudo para o Senhor não é algumas coisas, mas todas as coisas. Tudo contribui para a nossa edificação e para sermos cristãos melhores. Nunca pense que a adversidade que o Senhor permite é para que eu desfaleça na fé, e eu confie mais nos homens, que eu confie nas minhas posses, no meu conhecimento, de maneira nenhuma. Esse tudo que o Senhor fala, na maioria, na totalidade de todas essas coisas que acontecem comigo e com você, contribuem para a nossa edificação, para sermos cristãos melhores. Coisas tristes, como o nosso tempo de sofrimento, cooperam para o nosso bem. Tem exemplos na palavra de Deus onde coisas tristes vieram para pessoas, sofrimento. Lembrar de José. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Aí ele, no final, ele fala, então, isso que vocês fizeram comigo, olha só o que aconteceu. Olha as bênçãos que eu recebi. Jó. E Davi? Davi também sofreu. Daniel. Nossa, Daniel foi jogado nas covas do leão. Ele saiu de lá como? Todo chamuscado, triste. Desculpa, na cova do leão, todo arranhado e triste. Foi jogado na fornalha e se queimou todo? Não. Ele saiu fortalecido e outras pessoas foram fortalecidas. Nabucodonosor, que não era nem crente, aí ele falou, bom, a partir de agora, vou colocar uma lei aqui que todo mundo vai seguir o Deus de Daniel. Então, aí sim. Então, precisaram passar por um sofrimento.
grandes adversidades. José não passou 15 minutos de sofrimento, nem uma semana, nem um mês. Foram anos. Davi, semelhantemente, Daniel e outros. E nós temos vários exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, nós podemos não ver o resultado imediato desta bem-aventurança. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Deus. Muitas vezes o resultado não vem. Mas parece, eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer aquilo e deixo de fazer aquela outra coisa que não agrada a Deus, e o resultado não aparece. Mas, ainda que o resultado não apareça, nós podemos nos consolar e nos alegrar na plenitude das promessas de Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. Não se preocupe, no tempo por ele determinado. E qual é a sua maior promessa? A sua maior promessa ele já cumpriu. Então, todas as promessas da palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, se cumpriram e vão se cumprir e estão se cumprindo? Sim. E a maior delas, para a nossa alegria, ele já cumpriu. Deus enviou o seu Filho amado e ele nos deu o seu Santo Espírito que habita em nós. Então, uma salvação completa. Como é que pode um Deus tão grandioso habitar num corpo como o nosso? Quer mais bênção maior do que essa nesta vida presente? E depois a vida futura pelo sacrifício de Cristo Jesus? Eu creio que não tem nenhuma comparada a essas duas. Aqui na Terra não, porque todas elas aqui nessa Terra são temporais, e nós continuaremos a pedir bênçãos temporais. Sim, é pecado? Não, mas devemos saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, aceitaram a Cristo Jesus, o receberam e agora o amam e o obedecem. Aí sim, esse versículo está valendo. Então, quando a vida se complica, lembre-se de que Deus está no controle. Muitos estão num leito de dor, como temos ouvido do nosso irmão Tiago, aquele jovem, mas o Senhor tem algum propósito, ou alguns propósitos, justo, santo e bom, e que nenhum de nós entende, porque nós somos extremamente limitados quando comparados à infinita onipresença, onipotência, onisciência do nosso Deus. Então, Romanos 8, 28, só funciona. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram escolhidos pelo a sua santa vontade. Mas só funciona para você se você ama a Deus. Essa promessa é para você agora e para sempre. Então, é para nós, nesta vida presente, o Senhor vai continuar conosco nessa vida presente? Vai. E na vida futura? Aí, na vida futura, ainda mais, porque nós estaremos com Ele para sempre. Então, é uma verdade que podemos crer e confiar completamente. O propósito principal do Senhor com essa promessa, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, não é para fazer você ter boa saúde, apenas. Ter sucesso ou ficar rico. Ele, como Salomão pediu sabedoria, Deus deu só sabedoria e falou, não, você pediu sabedoria, eu vou dar só sabedoria. Foi isso? Não. Então ele teve riqueza e fama. Mas porque ele não pediu. Mas a promessa do Senhor, o principal propósito do Senhor, não é esse. É fazer com que eu tenha boa saúde. Ele quer que você e eu tenha boa saúde? Sim. E eu tenha sucesso fisicamente, eu seja sadio, mas para que temos boa saúde espiritual, ou seja, para nos moldar até ficarmos parecidos com o Senhor Jesus. Quando eu ficar parecido
ou como está escrito, semelhantes a Ele, aí nós o veremos como Ele é. Então, que o Senhor esteja falando com cada um de nós, em todos os momentos que carecemos da presença dEle. Ele está ali, ainda que oculto aos meus olhos. Eu não estou vendo e também não estou ouvindo. Se Ele está falando, muitas vezes eu não ouço. Mas o Senhor está trabalhando em nosso favor. Que Deus nos abençoe com essa palavra santa e que ela possa continuar valendo na nossa vida enquanto nós estivermos amando ao Senhor, sem deixar que as coisas desse mundo venham a colocar Cristo Jesus em segundo lugar ou em qualquer outro lugar que não é o lugar do Senhor. O lugar do Senhor é na sua totalidade em nossa vida. E essas outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Que Deus nos abençoe e guarde cada irmão, cada irmã. Mais uma vez, aos nossos irmãos que não podem estar conosco, aos irmãos que nos veem pela internet. Deus os guarde e abençoe. Que possamos estar aqui no próximo domingo com o favor imerecido do nosso Deus. Ó soberano Deus e Pai, que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um desses teus servos, a qual o Senhor resgatou a cada um de nós e nos chamou para um propósito justo, santo e bom, de sermos representantes de Cristo aqui na terra. Mas para isso precisamos ser semelhantes a Ele, na nossa conduta, no nosso falar, no nosso louvar, no nosso agir, em todos os nossos passos. Por isso, o Senhor tem nos abençoado e todas as coisas têm contribuído para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Este é o propósito desta palavra na nossa vida. Que o Senhor esteja com cada um, Senhor, meu Deus e Pai. Conceder esta graça maravilhosa da Tua presença, porque sabemos que o Senhor está no controle e permanecerá no controle de toda a história, de toda a humanidade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos a Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Louvado é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Deus nos guarde e nos abençoe, do mais novo ao mais idoso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.